que você achou, Arthur, na hora que saiu a escalação do Cruzeiro? A escalação do Cruzeiro é essa, né? Pelo menos nesse início de temporada a gente sabe que a escalação do Cruzeiro vai ser essa. É interessante que o Wagner fala sobre um time que pareceu do Jardim e depois a gente não sabe que time é esse no segundo tempo, mas parece sim também o time do final do Jardim nesse segundo tempo, um time que entra um pouco desligado, que ainda acha que o resultado tá correto ali e vai conseguir ganhar o jogo a qualquer momento no jogo de transição que o Cruzeiro estava fazendo muito bem. Agora a gente precisa ver qual é o time do Tite. Só que isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Como você falou, é fazer o difícil, que é fazer o fácil, que é permanecer com o jogo do Jardim, que deu certo, mas o Tite precisa permanecer com esse jogo, mas aprimorar ele ainda mais e dar um pouco mais a cara dele nesse time para o Cruzeiro saber jogar também quando tem um time com as linhas postadas lá atrás. O problema é que se demorar um pouco, não pode demorar muito tempo, porque quinta-feira, afinal de contas, já começa o Campeonato Brasileiro, né, Rafa? Não, já tem a Vera, né? Jogo quinta-feira e é jogo pesado, né? Botafogo também não tá legal, no ano legal, então vai ser pressão como foi no Clássico, né? E o Cruzeiro tinha tudo até antes da bola rolar, o Cruzeiro estava numa situação muito melhor que o Atlético, né? Mais confortável, estava pressionado o Atlético. Eu concordo demais com o que o Wagner falou, com essa questão do 60-40 do treinador, e os números acho que mostram isso também, né? Da substituição que acontece aos 17 e o gol do Atlético aos 25, né? Então, 5 minutos depois, para acontecer o gol da virada do Atlético, eu acho que mostra muito de como foi responsável também o Tite por essa virada do Atlético. A gente não está dizendo aqui que é terra arrasada, que o Tite tem que sair. Eu acho que é uma derrota para todo mundo repensar. Do Arroio, que perde um gol inacreditável como aquele, do Tite, que mexe mal para mim, enxerga mal o jogo. O Cruzeiro faz um primeiro tempo ok, até bom, com algumas oportunidades, e um segundo tempo para comemorar ou para destacar, talvez só o Cássio, né? De um segundo tempo que, se não fosse ele, de 3 defesas, 2 defesas, 2 chutes do Scarpa, uma bola na trave do Igor, e uma chance criada do Cruzeiro, de fato, né, com a bola rolando, que foi a chance desperdiçada pelo Arroio. Uma coisa que me pega muito, Diogo, Wagner, é essa questão de mexer demais no time. Eu acho que as duas substituições... Antes crítica com o Jardim que não mexia, né? Pois é, mas a questão de mexer, eu acho que quando você mexe para trocar peça, eu entendo e eu acho que é válido, principalmente porque o Cruzeiro não voltou para o segundo tempo, né? Então precisava mexer. Aonde precisava era a direita, não mexeu, mas enfim... Acabou mexendo depois quando o Gerson entrou, que ele foi pra lá. E aí virou uma bagunça. Isso que eu ia falar, porque quando você tira os 2 volantes, se você tira, e o Wagner pode falar muito melhor que eu, que já teve lá dentro. Quando você tira os 2 volantes e você não mexe tanto na estrutura do time, mas ele mexeu em 3 pontos primordiais do Cruzeiro, que é o meio campo, né? Ele deslocou o Christian também. Então, quando ele joga o Gerson para lá, ele praticamente mexe com os 3 volantes, né? O Christian não é mais volante, né? Mas ele mexe com os 3 caras no meio campo ali, que o Cruzeiro some. Mexeu some com a então, estrutura tática o Scarpa tem um tempo danado para pensar, né, Wagner? Você falou né? bobagem ali ou tá coerente nas falas aí, Wagner? Olha, muito bem visto. Porque quando você mexe na estrutura defensiva, até você organizar, se ela estivesse bagunçada, beleza, você organiza rápido e com ajuste, mas como já estava bem posicionado, você mexeu nessa estrutura, até que ela se organize, o jogador que entra se posiciona, é um clássico, por mais que você esteja ligado lá de fora para você entrar, lá dentro é uma outra rotação, aí o jogador que já entrou na direita também, ele tem que entrar no jogo, e o Cruzeiro, na hora que ele estava defendendo, analisando o gol, ele estava defendendo e ele vai sair o ataque, é justamente nesse meio de campo que ele perde a bola. Exatamente. Que é onde o Atlético pega... Inclusive, não sei se foi o primeiro ou o segundo gol do Atlético, foi assim, 2 erros em sequência saíram de bola. Exato, foi isso mesmo. Que não consegue se ajustar. Não se ajusta, porque o primeiro, que era o Lucas Silva que estava ali postado, mas o Lucas Romero, ele saiu. Então entra um outro jogador que está mais frio ali. Ou seja, ele ainda não sentiu a partida, como é que está jogando, e aonde o Atlético está sendo mais incisivo. Então, você fazendo essas mudanças, o Atlético, infelizmente, deu a sorte de roubar essa bola e foi feliz na conclusão. Agora, o Rafa estava falando ali de às vezes, faz substituição e mexe muito no time. Mas, por exemplo, você tirar o Wanderson e colocar o Arroio, as características, assim, são similares, mas para mim tem uma grande diferença. O Wanderson, ele pode ter todo defeito do meio para frente, mas ali atrás ele recompõe bem, ele marca, e quando o Arroio entra no jogo, abre uma avenida ali pelo lado esquerdo, já que o Kaique também não estava bem no jogo. E o destaque, para mim, completamente negativo da partida foi a atuação bizarra que o William teve nesse jogo, no jogo contra o Atlético. Então, assim, é claro que o Jardim ele não é mais técnico do Cruzeiro, né? Porque
vendo muitas pessoas comentando assim, pô, mas quando o Jardim... Gente, o Jardim não é técnico do Cruzeiro mais. Né? Só que tinham características do jogo do Jardim que a torcida do Cruzeiro gostava. E eu não observei isso no jogo do Atlético. Uma delas era, o Cruzeiro marcava em cima, tinha sempre um homem marcando, um cara na sobra. A marcação do Cruzeiro contra o Atlético foi uma marcação frouxa. O Cruzeiro não tinha tanto problema na saída de bola como teve no jogo contra o Atlético. A construção do Cruzeiro era uma situação mais tranquila. E uma outra coisa, especialmente ali quando fez as alterações, eu senti que o Jardim, né, ele conseguia fazer alterações e extrair melhor dos caras que estavam entrando. Por exemplo, a entrada do Gerson, que teve muita expectativa, eu achei que ele entrou numa posição que não era para ele jogar. Inclusive, ele tirou o Christian da posição ali, que é a posição dele, que era boa, trouxe ele para o meio, onde ele não rende, botou o Gerson para poder ficar lá, não rendeu, depois ele recuou o Gerson. Né? Então, assim, foi uma atuação bem diferente do Cruzeiro nesse jogo contra o Atlético. Vai perdendo as características do Leonardo Jardim, vão começar a aparecer as do Tite, né? E quais que são essas características? É a segunda vez que isso acontece, porque contra o Democrata essa configuração foi a mesma. O Gerson entra na direita, o Christian baixa para jogar como segundo volante, então isso parece ser uma tendência. Parece algo que o Tite está pensando em fazer com esse time, porque já são 2 jogos seguidos fazendo isso. E quando o Cruzeiro precisa ir atrás, precisa fazer um gol, foi contra o Democrata e agora de novo contra o Atlético. Ele faz essa mudança. O Christian não vai bem como um segundo volante, o Gerson não vai tão bem colado na linha lateral, porque ele não é um jogador para fazer isso, é um jogador para entrar ali junto com o Matheus Pereira ou vindo de trás. Coloca o Chico da Costa também para tentar ali junto com o Caio Jorge fazer um pouco mais de pressão na frente e nada funciona. Ô Diogo, até em cima disso que o Arthur tá falando, o Cruzeiro tem que aprender com o que já cometeu de erro, né? No passado recente. A prioridade tem que ser o Cruzeiro. Eu entendo que o Gerson veio com todo o status de ser titular, com todo o status de pensar em seleção brasileira, e talvez aí seja a questão de forçar mais o Gerson pela direita. Foi assim que ele chegou na seleção, jogando assim com o Tite no Flamengo. Mas se no Cruzeiro, e o Jardim mostrou isso ano passado, né? Ele encontrou dentro do elenco a melhor maneira do Cruzeiro jogar. Se no elenco do Cruzeiro a melhor situação for manter o Christian na direita para que o Gerson possa disputar a posição com o Lucas Silva, cara, a prioridade tem que ser o Cruzeiro, né? Não dá para forçar, insistir o cara na direita, deixa aberto, eram outros tempos, tudo bem que não é um passado recente até, mas jogar aberto ali, se funcionou no Flamengo, eram outros jogadores lá no Flamengo, aqui no Cruzeiro tem outro padrão já montado e que ele tem a ideia de manter ele, seguir o que o Jardim fez no ano passado. Então tem que entender, tá cedo ainda, o segundo jogo com o time titular, mas tem que entender e aprender com o erro passado.